paz do Senhor, amém. Glória a Deus, podem sentar. Nós vamos, nessa manhã, ser ministrado pela palavra do Senhor. Sou apenas um canal. E o tema diz o seguinte, o tema da ministração desta manhã é desfrutando das bênçãos divinas. Quem é que não quer desfrutar das bênçãos divinas, né? Mas mesmo desejando, querendo, muitas vezes não estamos vendo isso acontecer, né? Na vida de alguns, lógico. Algumas pessoas talvez estão buscando, querendo, desejando, mas não estão, pelo menos elas acham que não estão vivendo. Mas hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas. O Salmo 67, versículo 7. Vamos ver aqui o que o salmista nos diz. É todo o salmo, mas eu vou ler somente o versículo 7, salmo pequeno, que diz o seguinte: abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Observe aqui uma coisa, o salmista, ele busca, ele pede, não é? Ele ora aqui, buscando as bênçãos do Senhor. E a gente precisa entender que nós somos abençoados para ser abençoadores. E o segredo de desfrutar das bênçãos divinas é exatamente isso. O segredo está em ser abençoadores. E nós vamos entender o porquê, não é? Então, às vezes nós oramos, né? Buscamos a Deus pedindo as bênçãos dele para nossas vidas. Aí eu lhe pergunto, para que você quer as bênçãos de Deus? Por quê? E para que você quer as bênçãos de Deus? Só para desfrutá-la? Então, o segredo para desfrutar das bênçãos de Deus é exatamente ser um abençoador. O segredo está aí, gente. E quando nós entendemos esta parte aqui que eu estou falando, de ser abençoador, então nós precisamos entender que quando Deus nos chamou, quando Deus colocou o selo do Espírito em nós, não é? Ele não nos colocou, não nos deu o Espírito dele para sermos reservatório, mas para ser um canal das bênçãos de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos, dá para perceber, quem conhece bem a Bíblia, quem conhece o significado do final dos tempos, já estamos vivendo. Mas tem pessoas que ainda não entenderam isso. Eu estou falando pessoas de Deus. Eu estou falando do povo de Deus, não é? Que tem uma mentalidade transformada pelo poder de Deus. Aí, quando a gente vai entender isso, então a gente tem que ver o seguinte, que Deus nos converteu, Deus nos selou com milhares de promessas para sermos canal das bênçãos dele. Você tem sido um canal das bênçãos de Deus por onde você tem andado, caminhado, por onde você tem ido, para nós refletirmos isso, não é? Então, quando nós recebemos de Deus, é para distribuirmos aquilo que recebemos. Deus não nos abençoa por causa de nós, mas Deus nos abençoa por causa do próximo. Porque Deus nos chamou para ser luz neste mundo e o sal para temperar as aflições, as angústias que o mundo está vivendo. Você tem sido tempero para tudo que está acontecendo aí fora. Você tem sido a luz para aqueles que ainda estão nas trevas. Aí, quando entendemos tudo isso aqui, então nós temos que nos posicionar, não é? E por quê? Porque as bênçãos de Deus, quando vêm para nós, é para sermos instrumentos dessas bênçãos. Deus nos chamou, nos convocou, não é? Deus depositou em nós aquilo que ele tinha de mais valor, o seu Espírito. Para quê? Para sermos instrumento dele aqui na terra.
E o segredo, gente, de receber é dar. O mundo não entende isso. Não entende porque a mente deles ainda está fechada. Eles acham que quanto mais eles têm, acumular riquezas, bens, não é, valores desta terra, mais abençoado ele é. Ele é pobre de espírito. Por que eu posso dizer isso? Porque os nossos valores não devem estar nas coisas que possuímos. Os nossos valores devem estar em Deus, ao Deus que nós adoramos. Seus valores estão em Deus? Esses são os verdadeiros valores. E aqui no versículo 7 que a gente acabou de ler, pode colocar aí, por favor, de novo. A gente observa uma coisa. Ele diz, abençoa-nos Deus. O salmista está trazendo aqui, né? E todos os confins da terra o temerão. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte, que as bênçãos de Deus é para levar Deus aos confins da terra. Para levar o glorioso evangelho. Porque ninguém pode entender, conhecer e receber as bênçãos de Deus se não conhecer o poder do evangelho. E aí, Deus nos chamou para isso. Muitas vezes achamos que repassar essas bênçãos para povoar o céu, né, levando até os confins da terra esse evangelho glorioso, às vezes pensamos que é só em palavras. Não é. Nós vamos ver aqui. Não é só em palavras. Se precisar, fale. Mas as pessoas querem conhecer a Deus e ver a Deus na sua vida através das suas atitudes, do seu comportamento. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quer as bênçãos de Deus? Então se posicione, porque Deus te chamou para ser instrumento, canal dele, para que o mundo saiba que existe um Deus que tem uma esperança completa para a vida de cada um deles. O mundo não sabe o que é isso, mas você sabe. E o evangelho, gente, a essência do evangelho é isso. Às vezes a gente, como é que pode, o melhor é dar do que receber. Quando você está dando, é porque você tem e vai receber muito mais daquele que está te abençoando. Esse deve ser o nosso depósito. Quanto mais você se posicionar para abençoar, mais bênção do trono vai ser derramada e liberada sobre a tua vida. E às vezes estamos orando, mas estamos orando errado. E não entendemos porque Deus não responde às nossas orações. Deus está respondendo às nossas orações em silêncio. Até a gente entender, até nós entendermos que o evangelho, gente, que nós recebemos, o posicionamento deste evangelho é dar. Aí tem pessoas que dizem, mas eu sou novo convertido, eu me converti ontem. Ei, você já tem a essência do poder da bênção através do Espírito Santo. Se você ouviu o evangelho, então você tem como passar da sua forma e da sua maneira. Se você já presenciou e está vivendo o primeiro amor, ei, é essa a essência do primeiro amor que as pessoas não conhecem, que você tem que repassar através do seu testemunho. Isso sim é desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, a gente observa que o salmista, ele é muito claro aqui. Então, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, o salmista, que nós não temos o direito, não é, de privar as bênçãos do Senhor, quer dizer, de privar as nações da glória do Evangelho, de desfrutar das bênçãos do Senhor. Gente, o Evangelho do Senhor é dar e não reter. Olha que diz Romanos, não vai sair aí na tela não, mas essa palavra veio tão forte agora quando eu estava vindo para a igreja, que eu separei aqui na Bíblia para ler para vocês, dizendo o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Observe uma coisa aqui, que o mundo não está invocando a Deus, e nós somos responsáveis por isso. Não é Deus da responsabilidade. A responsabilidade de levar o mundo a temer a Deus e invocar esse Deus poderoso. Essa responsabilidade é nossa, é da igreja do Senhor. Se estamos sofrendo perseguições, é porque ainda não estamos nos posicionando, não é? Gente, essa pandemia que já tem há anos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
está revelando verdadeiramente a vida dos cristãos. Está revelando, sabe por quê? Porque um vírus que ninguém consegue ver aos olhos nus está mostrando os verdadeiros valores. Tem gente que é muito rico, milionário, mas morreu por falta de oxigênio, que é de graça. Deus dá oxigênio de graça para todo mundo. O dinheiro não pôde comprar o oxigênio para ele. Não pôde levar ele a voltar a respirar. Vocês têm que entender que pequenos e grandes, poderosos e fracos, ricos e pobres, estão morrendo no mesmo nível diante de uma coisa tão pequena que os olhos humanos não vê. Eu quero mostrar para vocês que não vale a pena vivermos neste mundo para o nosso bel prazer. Viva nesse mundo de tal maneira que Deus seja glorificado em você e através de você. Esta é a essência do Evangelho. O Evangelho, ele deve ser levado sobre nós como um estilo de vida. Você conhece o Evangelho? Você aderiu a ele de tal maneira que você vestiu a roupa do Evangelho. E o Evangelho para você é um estilo de vida? O Evangelho para Jesus era um estilo de vida. E às vezes, ainda não estamos vestindo a roupa do Evangelho. Porque não estamos vivendo o Evangelho como um estilo de vida. Agora, observe aqui, eu vou dar um exemplo, não é? Através dos dons e talentos. Vocês sabem que nós já nascemos com talentos naturais, não é? Tem gente que já nasce com a habilidade de fazer. Agora, para quem você está usando esses talentos que você tem? Para quem? É para o reino de Deus? O mundo não conhece e está usando para o mundo. Quantos cantores famosos que não adoram a Deus? Não é? Os talentos dele é para o mundo. Mas se Deus nos deu talentos, é para o louvor da glória dele. Os dons espirituais que é distribuído pelo próprio Espírito Santo são ferramentas para aperfeiçoar os talentos que Deus te deu. Para que você pregue o Evangelho com poder, com unção, autoridade, para que as pessoas vejam algo diferente em você. E esse diferente é algo sobrenatural. E vocês não sei quem estava aqui, mas está nas redes sociais, né? BMI. Felipe pregou outro dia aqui, dando testemunho dele, do trabalho que ele fez na Indonésia. Não é? E vocês observaram todos os testemunhos dele. Ele só deu, acho que ele nem deu a metade. Tem muitos outros testemunhos. Mas o testemunho dele só foi um. Ele saiu daqui, vocês investiram na vida deles, a igreja investiu na vida dele. Ele foi com o único intuito, não ganhar nada. Só repassar o que ele já tinha, que era a unção e poder de Deus. Com o quê? Com os talentos que ele tinha. Ele aprendeu a fazer barco de fibra. E lá havia uma necessidade, e ele só entrou naquela ilha, porque ele disse que ia consertar o barco. Ele ganhou quanto? Ganhou as bênçãos de Deus. O ganho dele não foi nas coisas dessa terra, porque a Bíblia diz que os valores dessa terra passam, gente. Mas o que não passa na nossa vida é os valores das bênçãos do Senhor. Qual as bênçãos que você está retendo para você, que você está buscando para você? E ele falou que através daquele barco, eu não lembro agora quantas famílias, eu esqueci agora, mas dezenas de famílias foram abençoados porque eles viviam da pesca. E aquele barco estava há 8 anos. Felipe, você vê que quando a pessoa vai para se dispor, Felipe deu um testemunho aqui, que ele não conhecia a língua da Indonésia, que é o Bahasa Indonésia, não conhecia o inglês, por quê? Porque lá nessa ilha que ele estava, que era em Bali, tinha muitos estrangeiros, inclusive missionários que estavam na escola da ETED. E Felipe fez uma coisa. Primeiro ele se angustiou, e ele foi para a praia, e ali ele orou, e Deus falou com ele. Deus diz, olha, eu só preciso que eu não estou exigindo nada que você não possa, se disponha, porque quando a minha bênção é liberada, aí você vai ver o meu agir, o meu poder, e a prosperidade das bênçãos, das minhas bênçãos para a tua vida. E ele ouviu a voz de Deus mandando dizer, você só precisa me obedecer. Obedeça. Vá, tá vendo aqueles lixos ali na praia? Ele na praia começa a catar todos os lixos. Gente, ele na hora disse, Deus está mandando eu limpar a praia. Ele simplesmente obedeceu.
Porque o que Deus exige de nós é obediência. O que a Bíblia nos chama é para ser abençoador. Então obedeça a palavra. Viva como abençoador nessa terra, como luz, como sal. Porque isto é a essência do Evangelho. E ele foi, e daqui a pouco chega um homem com carro de mão e vai ajudando ele, botando os lixos, ajudando ele a pegar o lixo. Aí daqui a pouco chega uns estrangeiros que estavam lá, né? Gente de outro país. E aí começa a juntar o lixo com ele, e ele disse que olha para trás, tinha uma multidão, gente. E aí Deus disse assim: mandei você falar algumas coisas para eles? Não, Senhor. Mandei, você pregou o evangelho para eles? Não. Mas eles todos estão te seguindo, não é? É, porque você me obedeceu. Então me obedeça. Me obedeça, porque se você me obedecer, aí você vai ver, aí naquela hora ele recebeu uma unção, um dom, que não é normal. Eu, por exemplo, só falo a língua portuguesa. E olha lá, muito mal, viu? Eu ainda estou aprendendo. Não sei se eu vou conseguir aprender mesmo até Jesus voltar. Mas Filipe não sabia. Deixa eu dizer uma coisa, daí por diante, ele se animou e se posicionou para Deus. Sabe o que aconteceu? Com 3 meses, ele já fluía a língua indonésio barraço. Ele já conseguia falar para todo aquele povo daquela nação onde ele estava. Com 6 meses, ele já estava fluindo em inglês, ao ponto de dar aula de graça nas escolas. Deixa eu mostrar uma coisa, isso não é normal, isso é as bênçãos de Deus na nossa vida. O que é que você está buscando das bênçãos de Deus? Para quê? Se for para ser canal, se for para ser bênção e luz, vá em frente, se posicione e seja bênção para outros. E tudo que Filipe fez dos testemunhos que ele deu aqui naquelas ilhas, foi sem receber nada dos homens, nem coisas materiais. Nós continuamos mandando dinheiro daqui e ele fazendo a obra lá. Para muitos não entende por que ele não faz aqui. Aqui tem tanta necessidade. Ei, nós temos que estar onde Deus mandar. Se para ele é lá, então é lá e nós temos que abençoar. Mas se o propósito de Deus para você é aqui, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você está, então é aqui a sua missão. Mas você tem que ser luz 24 horas, estar disponível para Deus 24 horas. Para entender que Deus, quando começa a liberar a bênção e você repassar essa bênção, essas bênçãos vão ser renovadas a tal maneira que você vai viver o novo de Deus todos os dias e a cada dia da sua vida. Tem pessoas que estão vivendo hoje somente dando testemunho de 10 anos atrás, quando Deus tem hoje algo novo e uma experiência nova para você desfrutar das bênçãos dele. Viva o novo de Deus. Observe aqui que interessante que quando Filipe terminou de dar o testemunho, eu achei interessante que o pastor Bira veio aqui na frente. E o pastor Bira disse que ia lá na Indonésia e que ia levar a prancha de surf, ia surfar, todo mundo riu, né? E aí quando ele disse isso, gente, veio uma ideia na minha cabeça tremenda. E quem sabe, se ele for mesmo, Deus vai usar ele para isso. Lá na praia, porque lá nessa ilha, que Filipe estava em várias, mas uma delas que é Bali, o turismo principal lá é o surf. Porque as melhores ondas estão ali. Imagina o pastor Bira chegar lá, comprar uma tenda, não é investir mesmo, comprar uma tenda na praia, comprar algumas pranchas, adquirir algumas pranchas de todos os tamanhos, e colocar uma placa bem grande, escolinha de surf grátis, free. Gente, quem é que não quer? Ninguém vai entender porque ele está ensinando de graça. Ei, de graça recebesses, de graça dá. Se Deus te deu dons e talentos, repassa isso, porque isso será multiplicado na tua vida, diante da tua necessidade, porque as bênçãos do Senhor nunca cessaram. Somos nós que impedimos elas vir sobre nós. Aí imagina uma escolinha de surf ali, hein, pastor? Bênção não é, gente? É, olha aí a estratégia que veio. Não é? E se o pastor Bira for mesmo, eu vou motivar ele para fazer isso. Então, observe aqui, gente, que no livro de Romanos, Romanos 1, versículo 14, diz o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha, o apóstolo Paulo, gente, aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando como é viver um estilo de vida. O apóstolo Paulo é o maior exemplo para nós. A maioria das cartas do Novo Testamento foi ele. Deus usou ele como canal para a gente ser abençoado pelas suas cartas.
Está aqui, é a palavra de Deus, se tornou a palavra de Deus. Será que esse homem desfrutava das bênçãos de Deus? Mesmo passando tudo o que passou? Sim, porque ele deixou um legado, a Bíblia está aqui. Não é? Olha o que é que ele diz aqui nesse versículo. Sou devedor. Nós somos devedor das nações, dos perdidos, dos povos não alcançados. Nós temos que investir, não é? Nos povos não alcançados. A pesquisa que eu já vi é que 80% dos nossos investimentos são em pessoas, em povos alcançados. Olha só, então a gente, na verdade, desculpa, ao contrário. 20% do que nós investimos, 80% são no povo, e 20% ainda não são, naqueles que ainda não foram alcançados. 20%. Podia ser o contrário, Jesus já tinha voltado, o mundo já tinha conhecido. Se os nossos esforços, 80% fossem para investir nas pessoas alcançadas, Jesus já tinha voltado. Mas olha, essa pesquisa é real. Então, Paulo diz, sou devedor. Olha o que ele diz também no versículo 15, Romanos 1,15. Ele diz o seguinte, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Também a vós outros em Roma. Aonde ele foi, gente? Aonde ele foi, mesmo em viagem missionária, mesmo em prisão, mesmo em perseguição, ele continuou sendo o mesmo. Ele vestiu a camisa do evangelho. E isso era um estilo de vida. Ele só ganhou as maiores autoridades da época, porque ele foi julgado por elas. Foi preso e Deus permitiu para que eles também ouvissem, porque se não fosse assim, eles não iam ouvir o evangelho. E eles não têm desculpa no dia do julgamento. Por quê? Porque Paulo cumpriu a missão, vivendo uma vida cheio, completo, né, e transbordante das bênçãos de Deus na vida dele. Então, esse versículo ele diz, estou pronto, não é? Gente, esse está pronto acontece no dia que você é selado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo nos dá uma habilitação, ele nos habilita a pregar o Evangelho. Ele nos habilita. Ninguém pode dirigir, mesmo que saiba, mas diante das leis, ninguém pode dirigir por aí sem habilitação, sem ter uma habilitação. Porque a habilitação que ele vai tirar, vai dar a ele o quê? Autoridade, vai dar a ele, para ele poder dirigir. Ele pode até saber dirigir, vai estar por aí dirigindo, não é? E se ele for pego, o carro pode ser preso, ele vai levar multa. Então, ele não está habilitado. Deixa eu dizer, quando nós recebemos o selo do Espírito, o poder de Deus vem sobre nós. Você se torna, você vai se tornar uma pessoa habilitada. E aí, quando você abrir a boca, quando você se posicionar, quando você reagir, as pessoas vão ver o poder de Deus na tua vida e vão passar a temer a esse Deus. Então, ele diz o quê? Estou pronto. Significa que esse estar pronto é a unção de Deus que vai fazer a diferença na vida de um cristão. Gente, o que faz diferença nas nossas vidas é a unção. A unção, essa unção faz a diferença no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no ministério que você tem, no chamado. Isso que vai fazer a diferença. Você pode ter um bom curso teológico, mas sem a unção, você não está habilitado sobre o poder de Deus. Quando eu digo sobre o poder de Deus, é porque a unção vai fazer a diferença diante daquilo que você aprendeu para aplicar. Então, olha que ele ainda diz aqui no versículo 16, Romanos 1,16, ele diz o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, gente, uma das coisas desse versículo aqui que me chamou a atenção, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quantos, muitas vezes, nos envergonhamos, quantos se envergonham do Evangelho? Ao ponto de chegar em ambientes e não declarar que é crente com medo. Porque pode perder uma posição, um cargo, alguma oportunidade aqui na terra. Ei, se é para perder, perca. Perca. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus. É melhor você ter a unção e viver o poder de Deus e as bênçãos de Deus do que reter isso na sua vida. Isso é viver como estilo de vida, não é? Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, não é? Então, a mensagem recebida, gente, ela é para ser transmitida. Quantos de nós já estamos bem conhecidos só em vir para aqui, para o culto e receber?
Mas o que é que você está fazendo com tudo que você tem recebido, com todas as mensagens, com todos os ensinamentos bíblicos, com tudo que tem sido ministrado aqui no púlpito, com tudo que você tem aprendido nas redes sociais através dos cultos? O que é que você tem feito com isso? Tem armazenado? Só armazenado? E mais nada? Não existe uma mudança de vida, nem um estilo de vida diante de tudo que você aprendeu? Então, as bênçãos é para repassar a todos os povos, a todas as nações, porque o salmista ele fala das nações, não é? É lógico, diante do lugar que a gente pode alcançar. Para alguns é confins da terra, para outros é em Samaria. Mas a Bíblia diz em Atos 1:8 que vocês receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunhas. Testemunhas de quê? Do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, eu queria dizer para vocês que nós não devemos ser como o Mar Morto. Eu não conheço o Mar Morto, mas já ouvi muito falar, não é? O Mar Morto, gente, ele já está dizendo, ele não tem vida. A Bíblia diz que ele tem tanto sal, não é? Que alguém pode boiar em cima do Mar Morto. Não afundar, boiar, deitar e ficar boiando. Porque a água, ela se tornou, tanto sal, ela se tornou uma água grossa. Eu acredito que é mais ou menos isso. Então, muitas vezes recebemos o poder de Deus, mas nos tornamos como o Mar Morto. Por quê? Porque nós retemos as águas do poder de Deus, do Evangelho. Observe, eu coloquei até aqui, nós devemos ser como o Mar da Galileia, que ao receber as águas do Jordão, ela distribui, espalhando vida ao seu redor. Esse rio aqui, o Mar da Galileia, gente, ele recebe as águas do Rio Jordão. E essas águas vêm águas cristalinas, cheias de vidas, peixes e outros ser. E ali ele sai distribuindo ao redor a vida. Nós temos que ser como esse mar, que recebemos vida, poder, virtude, esperança completa e não estamos repassando. E as pessoas estão morrendo sem esperança. Estão morrendo oprimidas, não é? Algumas tirando a sua própria vida, outras com medo da morte, porque elas não sabem que quem tem a bênção do Senhor não morre. O Evangelho diz que nós passamos da morte para a vida. É aí que nós vamos começar a viver o melhor de Deus por toda uma eternidade. Então, no Salmo, ainda nesse Salmo, nós vamos ler somente o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Olha o salmista, gente. Primeiro ele ora, não é? Depois disso aqui ele vai falando, e ele ora aqui no versículo 7, como a gente leu, pedindo as bênçãos de Deus, porque ele já entendia, ele já começa no versículo 1, ele já entendia que essas bênçãos, ela tinha um objetivo, não é? Então, ele diz, seja gracioso para conosco e nos abençoe, não é? Quantas pessoas que só querem as bênçãos de Deus? E aí, elas são egoístas porque elas não querem passar. Será que elas vão ter as bênçãos de Deus? Porque o propósito de termos as bênçãos de Deus é de sermos canal, instrumento de Deus para a vida do próximo. Quem é esse próximo? Todo o próximo. Não importa o que ele fez com você, não importa o que ele deixou de fazer, o que importa é que você tem bênção, não apenas para passar para ele, mas para mostrar para ele que a vida verdadeira é quando estamos cheios dessas bênçãos de Deus. Então, não vale a pena, gente, principalmente nos últimos dias que já está tão claro a respeito do poder do Evangelho. Não vale a pena viver amargurado, magoado, entristecido, sem conseguir perdoar, sem liberar perdão. Ei, essas pessoas que fizeram com você alguma coisa, é porque elas são carentes, elas estão feridas. Então, abençoa, seja instrumento para a restauração dela, para a cura dela, para que ela desfrute do que você está desfrutando das bênçãos de Deus. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Então, o salmista aqui pede as bênçãos. Para quê? Para que todos possam ser abençoados. Ele não está pedindo as bênçãos para ele, gente. Mas ele está pedindo, Deus, eu quero ser canal das tuas bênçãos. As tuas bênçãos eu quero, estou orando, mas é para eu repassar.
Quando você faz isso, Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe o que você está passando e vivendo. Deus conhece o teu sofrimento. As bênçãos de Deus, quando passa por você como canal, ela vem com cura, ela vem com restauração, ela vem com libertação, ela vem com milagre. Aí você vai ver o poder do Evangelho na sua vida. Você vai poder viver os milagres de Deus aqui na terra, antes de subir para o céu. O Evangelho é isso, gente. O reino de Deus é para ser vivido aqui na terra, como eternamente no céu. Você está vivendo o Evangelho, está vivendo o reino de Deus aqui na terra. Não existe viver o reino de Deus aqui na terra, se não for pelo poder, se não for pelas bênçãos de Deus aqui na terra. E para viver essas bênçãos, nós temos que ser esse canal. Isto é o Evangelho, não é? Você precisa entender o que eu já falei, que os seus valores não devem estar nas coisas que você possui. Gente, está errado, isso não são os verdadeiros valores, porque a Bíblia diz que essas coisas tudo vai passar. Isso não é os verdadeiros valores. Os crentes que estão depositando seus valores nas coisas da terra, eles são pobres espiritualmente. Por quê? Porque os verdadeiros valores estão na pessoa que você é em Deus. Quem você é em Deus? Canal de bênção. Você é vaso na mão dele. Isso sim é os verdadeiros valores. Eu vou só ler novamente para a gente não esquecer, que eu já estou aqui no final. Você pode colocar aí mais uma vez o primeiro versículo, o Salmo 67:7, diz assim, ó: abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vocês entenderam a mensagem agora? O salmista está pedindo as bênçãos de Deus, não é para ele. Porque Deus não nos abençoa por causa de nós. Deus nos abençoa por causa do próximo. Então seja canal, porque as bênçãos fluirão. Você vai desfrutar dessas bênçãos, do melhor de Deus, a cada dia na sua vida. Mesmo em momentos de guerra, mesmo em momentos de tempestade, mesmo em momentos de aflição. Porque Jesus disse que nós íamos passar. Mas Ele disse, você não vai perder o ânimo. Porque você entende e sabe que eu venci o mundo. O nosso Deus venceu para dizer que somos mais que vencedores por meio dele. Isto é o Evangelho. Aqui está a essência do verdadeiro Evangelho. Olha, a Bíblia fala de uma passagem do filho pródigo, não é? O filho pródigo estava ali desfrutando das bênçãos do pai. A gente sabe que o filho pródigo, ele representa nós, e o pai do filho pródigo representa Deus. E ele estava ali desfrutando e de repente ele perde a visão e muda os seus valores. E pega tudo que é dele, as bênçãos que ele tinha pelo pai, e ele sai para o mundo. E ele vai viver para o seu bel prazer. Ele se torna egoísta. E aí ele desfruta daquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa. A fonte vai cessar. Não vai mais jorrar. E daqui a pouco ele se encontra sem ter o que comer. Não tinha mais emprego. Os amigos o abandonaram. Ei! Isso é uma realidade do mundo. E aí ele vai e ele arruma um emprego de cuidar de porcos, que era o emprego mais terrível da época. E aí olha gente, ele quando olha os porcos comendo aquela lavagem, ele deseja comer aquilo da fome que ele tinha. Roupas velhas, rasgadas. Porque ele deixou de lado os seus valores. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para que vocês entendam que estão me ouvindo. O amor de Deus é contínuo e abundante. Os braços de Deus continuam abertos. E a unção das bênçãos dele continua de pé sobre a tua vida. Volta para o teu Pai. Viva as bênçãos dele. Porque você vai ter vida para distribuir para todos ao seu redor. E este é o sentido da vida. Aquele filho deseja, ele ora ao Pai. E ele passa a sonhar os sonhos de Deus. Ele ora e diz, Pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra. Não sou digno de ter mais as tuas bênçãos. Mas eu queria pelo menos realizar os meus sonhos. Voltar para a casa do meu pai e ele me receber. Nem que seja como um dos seus empregados. Tá bom demais para mim. Aleluia. Ei! Quando você toma essa posição, Deus não te recebe como empregado, mas como filho e herdeiro das bênçãos abundantes que Ele tem para a tua vida. Volta para o Pai. Volta para o Pai.
Mas ele volta. E quando ele chega lá, murchinho, o pai o avista de longe. E o pai volta correndo para ele. E o pai não olhou se ele estava fedendo a lavagem, sujo. O pai abraça, imagina aquele braço aquele abraço que ele sai rodando assim, rodando com o filho no braço. E ele não entendia nada, ele, pai. Não, pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, me perdoe, não, eu quero pelo menos ser recebido como um empregado. Não, filho, vem. E quando ele observa, gente, ele já tinha recebido roupas novas. E não era qualquer roupa, era da melhor qualidade. Ele já tinha recebido, gente, calçados novos. Ele já tinha como um príncipe. Aí depois ele recebe um sinal dizendo, olha, está renovando a sua aliança, meu filho. O símbolo é esse anel. Olha, esse anel está dizendo, você faz parte da minha família. Ei, você é da família do Deus de bênção. E ele volta. E ele é abençoado. Quando ele menos espera, um grande banquete, uma festa que abalou aquele lugar, foi dado só pela volta dele. Ei, Deus espera com muita alegria e com os braços abertos, para que você volte de forma plena e completa. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E vocês conhecem essa história e sabem o final dessa história. Então, eu estou finalizando dizendo para vocês uma coisa aqui, né? Você gostaria da abundância de Deus? Então, seja um canal das bênçãos de Deus. Essas bênçãos não é sua, é dada por Deus para você repassá-la. Viva este evangelho, porque tudo que está no evangelho, você vai passar a viver. Todas as promessas que estão no evangelho é para você. O Deus que fez é fiel para cumprir cada uma delas na tua vida. Não importa o que você fez, aonde andou ou deixou de andar. O que importa é que você volte quebrantado, arrependido e se coloque de volta para viver o primeiro amor. Porque você, quando vive o primeiro amor, a alegria da salvação volta de forma plena e completa. E a abundância de Deus é liberada do trono sobre a potente mão do Senhor sobre a tua vida. A gente ouviu esses dias aqui falando sobre aqueles leprosos lá no acampamento que tinha dos sírios que estava atacando a cidade fechada. Os leprosos moravam fora da cidade, até o ponto de Deus agir e tirar os sírios, o inimigo do povo de Deus. E aí, Deus usa aqueles leprosos, diz, vamos até lá, gente, a gente vai morrer aqui, não tem comida. Se formos para lá, o que ele pode fazer também é nos matar. Então não custa nada a gente ir. Quando chega lá não tinha ninguém, Deus tinha feito um milagre, a abundância de haveres, de tudo tinha ali. Eles comeram, se fartaram, pegaram bens e disseram, não é justo a gente viver. Não é justo, está errado, a gente está errado. Nós temos que voltar e avisar o povo, senão eles vão morrer. Todos estão lá dentro daquela cidade morrendo, não tem mais o que comer. Vamos voltar, volta para a cidade e grita do portão, ei, eu quero falar com o rei. Chama o rei, o que é? Olha, o acampamento não tem mais ninguém. Lá tem haveres de bênçãos, de prosperidade. O rei é verdade, E ele foi, e quando foram lá, viram que era verdade. A Bíblia diz que passaram dias carregando a abundância das coisas que eles precisavam. Sabe por quê? Porque alguns homens que eram desprezados reconheceram que para ele ser abençoado e continuar recebendo essa bênção, ele tinha que transmitir essa bênção. Porque tem muita gente morrendo. Porque nós não estamos transmitindo as bênçãos do Senhor para a vida dessas pessoas. Muita gente morrendo. E nós fomos chamados, nós nos convertemos pelo Espírito Santo para sermos canal de bênção, para distribuir as bênçãos do Senhor. Então, nós precisamos orar, buscando essas bênçãos, não é? Mas não para sermos obesos da bênção, mas para sermos instrumentos de repasse dessas bênçãos. Porque Deus conhece a tua necessidade em cada uma delas. Por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 6, acho que é no versículo 33, que ele diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas outras coisas vai ser acrescentado por mim. Deus está dizendo que Ele é quem vai acrescentar. Você não precisa entender como é que Ele pode acrescentar algo que é impossível para você. Você precisa crer, porque o Deus do impossível é que libera a bênção para o milagre acontecer. Tem pessoas que estão buscando
cultos de prosperidade para ser próspero. Ei! O culto da prosperidade é estar disponível para ser canal de bênção na mão do Todo-Poderoso. Então, tudo que precisamos então é o quê? É estar com Jesus. É ter essa intimidade com o Pai. Tudo que nós precisamos é isso, gente. Jesus, ele já conquistou tudo que a gente precisa lá na cruz. Não é? Tudo que a gente precisa. Tem até uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Olha só, foi conquistado na cruz. E não foi você que conquistou, não. Você recebeu de graça. Então, de graça, repasse o que você tem recebido da parte de Deus. Eu queria, neste momento, nos colocar diante do altar do Senhor. Fica de pé. Se você precisa hoje renovar a sua aliança, faça uma oração, como aquele filho pródigo fez. Não retenha mais o que Deus já te deu, quer te dar, não é? Está te dando ou venha te dar. Não. Se coloca. Se você hoje está aqui e entendeu que precisa renovar a sua aliança com Deus, eu vou te dar o privilégio de você vir até aqui na frente. Se vier mais de uma pessoa, fique separado um do outro, não é? Mantenha o distanciamento. Eu quero te convidar a renovar a tua aliança. Se você está aqui e entendeu que você nem estava na aliança, e para estar na aliança, Romanos 10:9 diz: confessando com a boca, crendo no coração, recebe a salvação. Para estar na aliança, é preciso entender que João 1:12 diz: a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus significa que o próprio Criador é seu Pai. Significa você tem um dono, e você tem o selo desse dono para dizer, e ele diz: você é propriedade exclusiva minha. Herdeiro das minhas promessas, herdeiro do meu poder, da minha unção. Eu queria te convidar para você receber Jesus como único Senhor e fazendo parte da família de Deus, para que você tenha o próprio Deus, o Criador, como seu Pai íntimo, amoroso, que está sempre de braços abertos para dizer: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Mesmo que aqueles que deveriam te amar não te amam, mas eu te amo, diz o Senhor. Eu sei que essa palavra, gente, em alguns momentos, tem gente que expressa elas e sem trazer o significado dela. Tem gente que diz que ama comer tal comida. Não é essa expressão, gente. Essa expressão é para gostar. A expressão do amor é tão profunda que Deus, o próprio Jesus, demonstrou esse amor quando Ele entregou a sua própria vida por cada um de vocês, por cada um de nós, pelo mundo. Então, quando eu começar a orar, aqueles que estão renovando a aliança, ou querem fazer uma aliança, vocês podem vir aqui na frente. Vocês podem fechar os olhos. Apresenta a tua vida agora a Deus. Apresenta a tua causa, a tua vida, em quebrantamento, arrependimento. Depois nós vamos fazer uma oração apresentando a nossa causa. Alguns segundos de silêncio, com os olhos fechados. Apresenta a tua vida agora ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, crendo somente, exclusivamente, no poder do Teu Evangelho, no poder que há no Senhor para distribuir sobre o Teu povo. Estamos diante da Tua presença porque entendemos que essa presença do Senhor é santa. E o Senhor quer que nós entramos diante dos Teus átrios em santidade. Por isso que estamos aqui quebrantados, arrependido e confessando que nós temos falhados, porque estamos buscando as Tuas bênçãos de forma egoísta. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas intenções. Deus, eu posso esconder para o meu próximo as minhas intenções, mas as minhas intenções estão escancaradas diante do Senhor. Deus, o meu coração é enganoso porque ele tem me enganado, mas o Senhor conhece o meu coração e sabe o que é verdade. A verdade que está contida nele. Deus, como eu não conheço o meu coração, eu apresento ele diante do Teu altar. E nós te damos o direito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos o direito de que o Senhor, o Espírito Santo, nos confronte diante das intenções do nosso coração. Nos confronta, Senhor, com aquilo que nós precisamos apresentar, se arrepender e confessar.
Senhor, eu dou toda a liberdade ao Senhor de me confrontar com os meus pecados e me levar a uma vida que agrada ao Senhor, como estilo de vida pelo Teu Evangelho, para que as bênçãos do Senhor não sejam retidas em minha vida. Deus, eu sei que a igreja está orando desta forma. Aqui, Senhor Deus, está pessoas diante do Senhor quebrantada, confessando, recebendo o Senhor, renovando a sua aliança com o Senhor. Toma essa pessoa nas Tuas mãos e que ela creia pela fé que neste momento há festa nos céus, há júbilo, os anjos do Senhor jubilam, porque alguém entendeu que o Evangelho é o poder de Deus para libertar, para curar, para salvar e para restaurar e conduzir as bênçãos plenas, completa e transbordantes do Senhor. Toma, Senhor, que essa pessoa saia daqui leve, para que ela entenda que os seus pecados, as suas falhas, a sua confissão, o Senhor lançou no lago do esquecimento e não se lembra mais dele, dos pecados. O Senhor já perdoou. Ei, não aceite o que dizem a você sobre o que você fez no passado. Aceite o que Deus diz na sua palavra, que Ele já te perdoou e você já está limpo pelo poder do Evangelho. Não importa o que dizem, não importa o que puseram sobre você, o que importa é o que a Bíblia diz, o que você tem, o que você é e o que você pode. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo Jesus. Isso é o que importa. O inimigo pode se levantar para tentar te entristecer, apontando para você. Ei, saiba de uma coisa, que do alto Deus não apenas aponta, mas do alto Ele vem e te abraçou, te coloca no colo e te nina para dizer: tu és minha, tu és meu, tu és menina, tu é a menina dos meus olhos. Você é especial. Você não é qualquer um, mesmo que o mundo já proporcionou isso para você. Você é especial porque Deus venceu o mundo e morreu naquela cruz, ressuscitando para dizer que você passa a ter vida e vida abundante. Toma, Deus amado, a tua igreja agora nas tuas mãos. Que as bênçãos do Senhor sejam liberadas no meio do teu povo. E que essas bênçãos, elas tragam agora, eu não apenas estou orando por aqueles que estão presencial, por todos aqueles que estão online assistindo essa pregação, essa ministração. Eu profetizo neste momento que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida, com cura física, cura emocional, restauração espiritual. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor já estão invadindo a tua vida, a tua casa, para dizer: Ele é quem vai fazer, Ele é quem vai fazer. Ei, não te preocupas mais se estás cansados, se estás sobrecarregado. Não te preocupas mais se as tuas forças acabarem e você não sabe mais o que fazer. Agora você deu a oportunidade de Deus fazer. Aguarda, porque Ele vai fazer a cura, a libertação, a restauração. O milagre vai acontecer, porque Ele é Deus e nunca deixou de operar. As bênçãos do Senhor estão sobre ti. Apenas toma posse e se posiciona. Porque eu profetizo que não apenas a cura física, a emocional, a cura da alma, a restauração espiritual, eu profetizo sobre a provisão de todas as tuas necessidades. Eu profetizo que portas serão abertas, vindo do poder, através, aleluia, das bênçãos liberadas no reino espiritual, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida o poder de Deus. Eu profetizo que você vai começar a partir de hoje a desfrutar das bênçãos abundantes do seu Deus. Eu profetizo, recebe a cura, recebe a restauração. Não sei se tu estavas sofrendo com uma enfermidade que estava trazendo aflição, angústia, dor e desesperança. Agora recebe a paz, porque a cura do Senhor está sendo liberado. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Enfermidade desapareça, dor sai agora. Ei, você que não conseguia andar, se levanta
se levanta, porque Deus está mandando te dizer: eu te fortaleço, eu te curo, eu te restauro, eu faço essas coisas, porque a glória é minha, diz o Senhor. Recebe, 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 recebe uma paz que o mundo não tem para dar. Recebe a paz do Espírito Santo, que é a paz que excede todo entendimento humano. Eu profetizo que a paz vai inundar a tua alma hoje, agora, nesse momento, porque as bênçãos do Senhor já foram liberadas. Recebe, recebe a paz, o conforto, o alívio, e esse fardo que tu carregavas, Jesus manda te dizer: ei, já carreguei por ti, entrega o teu fardo a mim. Ei, já paguei o preço por esse fardo. Recebe o alívio. Deus está tirando o teu fardo hoje, eu não sei qual é. Ei, você pode até ver o fardo, mas ele está saindo dos teus ombros. Porque esse fardo se transformará, diz o Senhor, num grande milagre. E tu terás experiência com ele como nunca tiveste. Um renovo espiritual está vindo sobre a tua vida ministerial. Ei, os dons não apenas vai ser reativado, os dons vai ser liberados, até aqueles que você não tinha. Deus está liberando, Deus está liberando. Recebe, recebe o renovo espiritual, recebe o renovo ministerial, recebe o renovo familiar, recebe o renovo, recebe sobre o poder e as bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia.